Pessoal, a imprensa hoje amanheceu alvoroçada. A notícia do dia é a indicação do advogado Cristiano Zanin para ocupar a vaga do STF, indicação essa feita pelo Lula. E aí começou a chover as críticas para todos os lados, de todos os lados, tanto da direita quanto da esquerda. A esquerda acha que o Lula deveria indicar uma pessoa mais isenta, uma pessoa que não fosse tão próxima do próprio Lula. Por outro lado, outras pessoas também da própria esquerda acreditam que o STF precisava ser mais representativo na questão de gênero, na questão das questões que envolvem as pessoas pretas. Gente, na minha opinião, não necessariamente precisa ser uma pessoa negra para defender a pauta das pessoas pretas. Não necessariamente precisa ser uma mulher para defender a pauta das mulheres, ou um índio para defender as pautas do índio. Precisa ser uma pessoa que tenha consciência da situação de racismo estrutural em que vive o negro hoje no Brasil. Precisa ser uma pessoa que tenha consciência da importância da mulher na sociedade e das dificuldades, das situações de desigualdades na qual grande parte das mulheres estão inseridas. Precisa ser uma pessoa que tenha consciência da importância do índio, dos povos originários e da importância de preservar o meio ambiente, preservar a cultura e a identidade desses povos. Não necessariamente precisa ser o negro. Inclusive, o único negro indicado ao STF foi indicado pelo Lula no outro modelo de escolha, né? E que a gente viu no que deu, né? Houve lá ele foi o protagonista daquele processo midiático do mensalão e depois pediu aposentadoria e foi embora do país. Mas enfim, eu acho que o STF ele estará representado por essas pessoas quando lá estiverem pessoas que defendam o seu direito de existir em igualdade com todas as outras pessoas da sociedade. E além do mais, também tem aquelas pessoas que acham que Lula deveria indicar uma pessoa mais isenta, e aí eu vejo muito comentários de pessoas da imprensa em relação a isso. Gente, a gente precisa ter a consciência que em 8 anos de governo Lula, nos primeiros mandatos, e 6 anos de governo Dilma, essa a indicação do Zanin, de fato, é a primeira indicação pessoal do presidente. Todas as outras indicações seguiram orientações de aliados, seguiram orientações da base, ou orientações que partiram de negociações políticas. E a gente sabe que essas indicações para o STF, essas indicações políticas, né, para o STF, elas não deram muito certo, porque nitidamente esses ministros vão seguir ali o momento político. A gente viu o que aconteceu, por exemplo, quando houve o julgamento lá do habeas corpus que favorecia o Lula. Né? Seria um erro eles votarem em favor do Lula? Não. Dos 5 ministros que votaram contra, dos 6 ministros que votaram contra o Lula, 5 foram indicados por Lula. Seria um erro votar em favor do Lula? Não. A história mostrou que não estava errado, que estariam certos se tivesse votado. Inclusive tem aquele lendário voto da Rosa Weber que ela se contradisse o seu próprio voto. Ela disse que ela entendia, né, que deveria votar diferente, mas ela votou em desfavor do Lula, mesmo dizendo que ela entendia, que ela tinha um entendimento contrário. As pessoas criticaram. Eu acho que ela foi, na verdade, foi honesta. Ela foi sincera. Ela entendia que deveria votar em benefício do Lula, mas o momento político naquela situação, o momento político era desfavorável ao Lula. E ela seguiu o momento político, como de fato sempre, muitas vezes ocorre. Né? Então, essa indicação do Zanin é a primeira indicação que o Lula faz. De fato, ele indicou de vontade própria uma pessoa que ele realmente escolheu. É a primeira indicação e eu acho que está muito certo. Né? Eu acho que foi muito assertiva, embora não seja um negro, embora não seja um pobre, embora não seja um índio, não seja uma mulher, mas eu acho que o Zanin, ele pelo menos ele conviveu com todas essas pautas durante todo esse tempo e certamente é uma pessoa que tomou conhecimento disso e esperamos sim que lá ele, nos seus votos, ele considere todas essas questões.
né? E aí a direita está chorando e tem o direito de chorar, pode espernear à vontade, pode gritar, porque quando o Bolsonaro indicou lá o ministro dele também, porque era terrivelmente evangélico, a esquerda chorou, a esquerda esperneou, a esquerda esbravejou, mas o resultado foi mantido, o ministro foi empossado e está lá até hoje, e a gente não pode reclamar. Da mesma forma, a direita também pode chorar, pode espernear, pode fazer o que quiser, está no direito, o ministro vai ser empossado e vai ficar lá até 2050, 2051. Então, pode chorar à vontade. Agora, quem deve estar chorando mesmo é o Sérgio Moro. Imagina o Sérgio Moro que destruiu a economia brasileira, que quebrou as grandes indústrias da construção pesada no Brasil, que levou ao desemprego centenas de milhares de pessoas. Tudo isso para quê? Para colocar o Brasil nas mãos de Bolsonaro, visando galgar uma vaga no STF. Imagine o Sérgio Moro que humilhou o Cristiano Zanin durante as audiências na Lava Jato e agora ele não foi para, não só não foi para o STF, como está vendo o seu, né, adversário, o advogado que ele tentou humilhar, indo para o STF e ele correndo o risco de perder o mandato e ainda ir parar na papuda. Gente, mas assim, brincadeiras à parte, essa situação, esse episódio do Zanin, Moro, STF, Lula, ela nos deixa uma lição para a vida, uma lição de moral. Foi um evento político, mas que a gente precisa tirar a lição que existe nisso. O mundo dá voltas, o mundo dá voltas. E a gente precisa ter muito cuidado quando a gente se cruza com uma pessoa, porque a gente precisa ter a consciência que a gente vai voltar, o mundo vai girar, e a gente vai voltar a encontrar essa pessoa, e a probabilidade de a gente encontrar com aquela pessoa numa situação completamente diferente daquela que a gente está encontrando agora é muito grande. Então a gente precisa ter cuidado com a forma que a gente trata as pessoas. A gente precisa tratar as pessoas da forma que a gente gostaria de ser tratado. E esse episódio é um evento político, mas que precisa e que certamente deixará uma lição para as pessoas que têm consciência, para as pessoas que têm empatia. Então, curta esse vídeo, compartilhe para os amigos, se inscreva no canal e ative aquele sininho lá para receber todas as postagens. Ok? Eu vejo você no próximo vídeo. Até mais!